Bom dia, pessoal. Boa tarde ou boa noite, enfim. É, Quem fala aqui é o professor Rafael. A maioria das pessoas que me assistem já me conhece, mas quem não me conhece, eu sou sociólogo de formação, mestre em educação e estou aí, continuo estudando para aprender mais, né? Sou professor também, né? Já atuei na educação básica, no ensino superior, mas hoje eu estou iniciando uma nova proposta aqui para o meu canal. O meu canal ele surgiu durante essa pandemia, né, da Covid-19, como base para as minhas aulas. Então, vocês vão perceber que a maioria dos meus vídeos eles giram em torno de aula. Tem até um slide, às vezes até tem até meus alunos falando, né? Eu sempre peço a autorização deles quando o debate é muito bom, então eu coloco quando o debate é muito bom e não tem coisas pessoais, né? Eu coloco sempre a presença deles. Mas hoje eu estou inaugurando uma coisa nova, que é fazer como se fosse um vlog, né? Mas um vlog mais centrado, né? Hoje em dia se faz muito pessoa andando, conversando. E eu resolvi experimentar, né? Espero que vocês gostem. Eu não pretendo fazer vídeos grandes, porque não considero interessante, considero outras metodologias mais, mais legais, podemos dizer, mais atrativas, né? Não só para redes sociais, mas quanto para sala de aula também, e eu pretendo um dia conversar com vocês sobre isso, tá? Então é isso. O nosso tema de hoje eu fiz anotações, né? Óbvio, eu sou professor e eu vou usar alguns dados e eu não tenho como decorar esses dados. Eu sou uma pessoa muito ruim de memória, assim, né? Eu costumo brincar que eu tenho 10 livros na minha cabeça e que para eu escrever uma coisa diferente eu tenho que tirar um e colocar outro, né? Eu admiro muito aqueles colegas, professores que têm, sei lá, 50, 100, 1000 livros na cabeça decorado e eu não tenho isso, né? Mas enfim, as minhas anotações servem para isso. Nosso tema de hoje são 5 coisas que a pandemia confirmou da teoria sociológica, né? É importante pensar, né? E eu vejo isso muito na minha própria prática, que o sociólogo ele é colocado como uma pessoa negativa, né? Porque ele sempre está dizendo, vai dar errado. Mas eu prefiro dizer que a sociologia ela é profética, né? Se você parar para pensar, os clássicos, os modernos, os que estão agora contemporâneos, eles estão acertando em muitas coisas, né? Existe uma crítica que a gente pode fazer quando a sociologia se torna aparelho... Sociologia não, né? Um pensamento sociológico, um pensamento social se torna um aparelho burocrático, um aparelho estatal, né? Mas, de qualquer forma, eu gostaria de dizer para vocês, quem não sabe, quem ainda se engana com relação a isso, que as teorias estatais burocráticas, elas são sociais, né? São ciências sociais, ou filosofias políticas, ou sociologia, e quando você diz que a sociologia ou a filosofia ela serve para alguma coisa, você está se enganando, ou você está fingindo que defende política, né? Porque a política ela é filosófica e ela é sociológica. Então, a nossa ideia hoje é debater como nessa ação profética, né? Isso é uma brincadeira, óbvio, né? Como nessa ação, sei lá, visionária, reflexiva, no seu método, a sociologia ela tenta acertar o futuro, né? Ela tenta dizer para onde vamos e aí cabe a nós refletirmos a partir disso um futuro melhor, se esse futuro pensado não é tão bom assim, tá? Então, 5 coisas que a pandemia confirmou da teoria sociológica, dessa visão sociológica. Vamos lá, pessoal. Primeira coisa, a falência dos tipos de solidariedade, inclusive a orgânica. Nós temos que pensar um cara que ele é chamado, atribuído como o pai da sociologia, pelo menos da sociologia acadêmica, tá? Ele foi o primeiro cara a pensar, olha, eu vou dar uma disciplina, ministrar uma disciplina chamada sociologia,
porque eu quero ensinar esses caras sociedade, né? Algo sobre a sociedade, a minha visão de sociedade, minhas análises. E ele começou dessa forma e se estruturou e virou o que nós temos hoje, né? Ele se chama Emile Durkheim. Tem uma pronúncia correta, eu não sou bom nisso, mas eu lembro de uma professora minha corrigindo a gente, é muito interessante isso. O Durkheim, ele era da área da educação e ele tenta aproximar a educação e sociedade a partir de uma questão da moral. O pensamento durkheimiano ele foi utilizado para pensar o Brasil, o começo do Brasil. A gente tem que pensar que essa teoria, que é o positivismo, né, não vou falar dela agora, que o positivismo ele orientou os intelectuais brasileiros, orientou intelectuais franceses e portugueses. Então a gente tem que pensar essa estrutura mais para frente. Mas o Durkheim tem a sua importância, né? E ele vai dizer o quê, pessoal? Que os seres humanos, eles se agrupam por diversos fatores, mas existe um elemento aglutinador, um negócio que faz a massa, que é a solidariedade. Ele coloca dois tipos de solidariedade, a solidariedade mecânica e a orgânica. A mecânica, ela é realizada por grupos com uma menor especialização no trabalho, né? Aí nos livros fala assim, nos grupos selvagens, tribais, eu não gosto de usar essas palavras, tá? São grupos que têm uma especialização menor. Então assim, na divisão do trabalho, tem 10 tipos de trabalho naquele grupo, né? As pessoas elas vão se unir, se organizar, ter essa ligação por outros motivos, né? Ele chama de mecânica porque tem a ver com o mecanismo, né? Se você tem um relógio, você tira uma peça do relógio, ele para de funcionar. Então, mecânico é nesse sentido. A solidariedade mecânica, ela não serve para a nossa sociedade, que tem uma grande divisão de trabalhos, né? De empregos, vou usar essa palavra. Nós vivemos uma solidariedade orgânica. Orgânica no sentido de organismo, né? Tem as células do nosso corpo, que cada uma exerce uma função e junto faz um todo o nosso corpo biológico. Quando uma célula ela sai, outra deve exercer a sua função. É criar nossa pele, sei lá, pessoal da saúde aí, né? Ela é renovada, sei lá quantas vezes por dia, né? Enfim, tem uns dados que eu não sei. Só que o que nós vemos na pandemia é que mesmo essa solidariedade orgânica, essas questões que nos unem a partir desses elementos, tem uma função menor e que talvez elementos ideológicos, políticos ou de sobrevivência econômica tenham superado essa questão da solidariedade, né? Alguns dados falam sobre isso, né? No Brasil, nós nunca alcançamos em lugar algum o mínimo necessário de isolamento social, né? Isso em larga escala. E se você pega numa escala menor, você vai perceber que nós não tivemos isolamento, né? Que as pessoas continuaram saindo, as pessoas continuaram fazendo festa. O famoso Corona Fest que teve aqui na cidade que eu falo, Porto Velho, Rondônia. Então nós temos aí vários elementos que afirmam que a nossa solidariedade, aquilo que nos une, está cada vez mais fraco. Mais uma vez, existem vários motivos, né? Mas eu posso atribuir, já trazendo um pouco do Bauman, do Zygmunt Bauman, que é o sociólogo, o grande sociólogo mais recente, né? Que faleceu recentemente, pensando numa história de uma ciência, que tem a ver com individualismo, tem a ver com hedonismo, tem a ver com consumismo exacerbado, tem a ver com todos esses elementos que fazem com que a nossa sociedade ela seja desunida, vamos usar essa palavra, né? Então, o primeiro elemento, primeira coisa, né? Eu vou usar essa palavra, primeiro fato, né? Vou escolher um título bem bonito para vocês, que eu destaco é esse. O segundo é que a pandemia deixou bem claro que a nossa sociedade ela caminha para uma exclusão social ainda maior, né? Eu tenho certeza que todos vocês, ou a maioria de vocês, enfim, conhecem a palavra utopia, né? A utopia é aquele momento, aquele lugar, aquele fenômeno que é o desejado. Então, a utopia é que não exista fome no mundo. A utopia
que todo mundo tenha dinheiro, enfim. A utopia é algo desejado, né, ao ser alcançado. Do outro lado, nós temos a distopia, que é debatida por vários autores, mas o autor que eu tive contato primeiro foi o Michel Foucault, que eu também não estou pronunciando certo, mas, né, enfim. O Michel Foucault, ele vai pensar a questão da distopia enquanto o inverso da utopia. E o que a pandemia nos mostrou? Que nós estamos caminhando para uma distopia, para uma coisa contrária do ideal, para algo negativo. E alguns dados nos falam sobre isso. Primeiro, né, tem aqui vários grupos estudaram isso. Eu dei uma pesquisada no Google acadêmico, bem rápido. E aí nós temos aqui, por exemplo, o Elon Musk ficou 274% mais rico durante a pandemia. O Jeff Bezos, da Amazon, ficou 65% mais rico durante a pandemia. Ao passo que o mundo se tornou mais pobre. Os estados tiveram seu PIB ou diminuindo ou com uma perspectiva de crescimento menor, né? Nós tivemos também um aumento da desigualdade social e, por consequência, um aumento da concentração de renda. O que eu estou querendo dizer para vocês de uma forma muito simples? Se tem gente ficando muito rica e tem gente ficando muito pobre ou mais pobre do que era, o capital está sendo produzido. A economia, de uma forma ou de outra, ela está funcionando, mas há uma grande concentração de renda em um grupo pequeno de pessoas. Aí tem um dado aqui que no Brasil, o Brasil é o 7º país mais desigual do mundo, segundo a ONU, onde, isso é 2019, tá? 1% da população tem 28,3% da renda total do país. Então nós temos que imaginar que 1% da população tem 29%, 28% da renda total do país. E do outro lado, no lado extremo, nós temos 24% da população entre pobres e miseráveis, na mesma pesquisa. Então, quase 1/4 da população não tem o que comer, e mais de 1/4 da população brasileira tem dinheiro demais e não sabe o que fazer com ele, a não ser transformar em mais dinheiro. Tá? Ok. Né? Não, ok não, tá errado. Eu lembro muito do que é a igualdade social para o Durkheim e para o Schumpeter, que é bem parecido. O Schumpeter é um economista, o Durkheim, eu acabei de falar dele. Basicamente os dois vão dizer de formas diferentes, com exemplos diferentes, com elementos, né, diferentes, mas lá no final vão imbricar para algo semelhante, no sentido de que uma sociedade ideal, ela produz riqueza, né, ela deve produzir riqueza, o trabalho produz riqueza, mas do outro lado ninguém deve ter o mínimo negado, o fundamental negado. Então nós temos nessa questão, né, pensando no que o Schumpeter e o Durkheim falaram, nós temos aí dois elementos. Primeiro, uma parte da sociedade tem muito dinheiro e a outra parte, né, e as duas somando dão mais de 50%, e a outra parte não tem nada, não tem o mínimo, né? E os outros 50%, 40 e tantos por cento, somos nós, que ficam aí da classe média baixa até classe média alta, lutando para sobreviver, né? A história mostra que é muito mais fácil uma pessoa de classe média virar pobre do que ela virar rica. História não, os dados, né? A mobilidade social no Brasil é em torno de 1%, né? E se a gente colocar, isso retirando programas sociais, tá? Se a gente colocar programas sociais que transformam pessoas de miseráveis para pobres, essa mobilidade social é maior. E a gente tem que tomar cuidado para isso não ser usado como mentira, né? No Brasil a mobilidade social é alta. Não é. Se a gente pegar da classe média alta para a classe rica, né, para isso 1%, a mobilidade é muito pequena, quase nula, né?
Ok, aí o que a pandemia nos mostrou com relação a isso? Na pandemia, as pessoas que eram ricas ficaram mais ricas, os estados ficaram mais pobres, ou menos ricos, né? E as pessoas pobres e classe média ficaram numa situação pior. Nós estamos caminhando para um cenário muito ruim. Porque a desigualdade social, nesse extremo que nós estamos vivendo, que foi agudizado, aumentado pela pandemia, ela aumenta vários fenômenos como a morte, disseminação de doenças, porque as pessoas têm menor acesso à educação, as pessoas têm menores cuidados sanitários e aumenta as doenças. Chegou uma pandemia, né? E outra. Ou seja, essa pandemia está gerando outra pandemia, né? A galera da biologia fala isso melhor do que eu. Então, o que nós temos? Nós temos um cenário que se torna ainda mais preocupante. E que a pandemia veio nos mostrar que nós não estamos caminhando para uma sociedade mais justa, nós estamos caminhando para uma sociedade mais desigual. Você pode se enganar, você pode se iludir, mas é gostoso dormir. Mas eu acho que você precisa acordar. Todos nós. Tem muita coisa que eu preciso acordar. Tem muita coisa que só meus colegas de outras áreas sabem. E eu preciso aprender com eles, né? Mas se você quiser pensar que a sociedade, que o mundo, que a humanidade está indo para um lugar legal, continue pensando. Mas a pandemia veio aí para mostrar que não. Terceiro ponto, esse é um ponto muito interessante, fala sobre nós professoras, né? Minhas colegas, meus colegas. A educação escolar não é para qualquer um. Antes, 2019, estavam falando que, inclusive tinha gente interessada, em fazer educação home schools, home education, sei lá, educação escolar, enfim, não sei, eu não lembro qual é o nome do projeto. Que pegaram dos Estados Unidos, óbvio, né? Queriam fazer educação em casa, estavam até querendo voltar um projeto, e aí eu vi pessoas ao meu redor também aceitando isso, eu vi pessoas nas redes sociais, isso vai ser muito legal, eu vou ensinar meus filhos em casa. Aí veio a pandemia e mostrou para vocês, mostrou para nós que não é bem assim que funciona. Nós temos pais desesperados, diminuição do aprendizado, crianças e pais doentes. Por quê? Nós não temos capacidade de leitura e interpretação em várias linguagens, né? Estou falando do brasileiro médio. Nossos índices de educação são baixíssimos, né? O site QEDU, ele condensa vários dados do Prova Brasil, do Provinha Brasil, não sei qual nome está dando agora. Mas, enfim, lá tem vários dados condensados sobre a educação brasileira. E nós não dominamos as linguagens. O que eu falo? Nós não dominamos a linguagem matemática, nós não dominamos a linguagem, o português, a linguagem científica, geográfica, enfim. Por esse motivo e por muitos outros, questões econômicas, enfim, também são colocadas nisso, né? Quem precisa trabalhar, e hoje a gente precisa trabalhar cada vez mais porque os salários estão cada vez menores, né? Quem vai educar essas crianças? Quem vai educar essas crianças, tá? E aí fica uma questão fundamental, né? Principalmente para aqueles que defendiam ensinar em casa, às vezes pautado na ideia de que o professor ele ganha dinheiro fácil, ou ele é só chegar lá e falar, é só seguir o livro, né? Professor só serve para doutrinar aluno, dentre outras besteiras que a gente ouve ler nas redes sociais. Tô rindo para disfarçar a minha raiva. Nós temos que entender uma coisa. Educar é diferente de ensinar. A educação está na sociedade, mas na escola e nas universidades nós ensinamos, que é uma chamada, né, pela pedagogia, de educação formal. Nós fazemos uma educação formalizada, que tem um roteiro, um objetivo, uma técnica e necessita uma formação. Se as nossas crianças, se vocês que estão ouvindo isso, estão entendendo o que eu estou falando,
conseguem fazer isso, estão aprendendo ou aprenderam alguma coisa, é porque os professores tiveram essa formação, tiveram essa técnica, têm esse objetivo, seguem um currículo, sabem o que é um currículo e a grande maioria sabe construir um currículo. A pandemia ela veio nos dizer que a educação não é para qualquer um. Que a educação não é para qualquer um. Porque se fosse para qualquer um, não haveria tantas reclamações de arrancar o cabelo, no meu caso eu não consigo, arrancar a barba, bater no filho, o filho não está aprendendo nada, eu vou tirar meu filho da escola. Porque se fosse tão fácil ensinar, como estava dizendo em 2018, 2019, você ensinava o seu filho. E ele aprendia tudo, e ele virava médico, virava nutricionista, professor, sociólogo em casa. Não é assim que funciona, meu amigo. Meu irmão, como a gente fala aqui em Rondônia. Não é assim que funciona. O professor ele tem que estudar no mínimo 4 anos. Estuda ruim, não gosta. Todas as pessoas, eu dou aula no ensino superior há 8 anos. Para vários cursos, dou aula de disciplinas de humanidade, sociologia, antropologia. Toda turma tem aluno que não quer estudar, independente da formação. E eu vejo esses alunos atuando. O cara aprende depois, ou não aprende, enfim, é o mercado de trabalho. Com os professores é a mesma coisa. Então, não me venha com essa ideia de que qualquer um ensina. Se você estudar, você pode ensinar. E a gente tem só uma última questão desse ponto. Talvez uma pessoa que tem uma formação, tem um mestrado, às vezes não é nem formado em história, ou pedagogia, ou inglês, letras no caso, ele consiga ensinar o seu filho, criança. Porque ele tem uma formação, ele tem leitura, ele estudou inglês, ele leu livro de história, ele sabe ler e interpretar. Talvez, não vou dizer que isso não exista, né? Mas a sociedade em geral, não. Precisa da escola e precisa dos professores em todos os aspectos, tá? Terceiro ponto, vamos para o quarto ponto, né? O quarto ponto é que a violência contra a mulher é uma pandemia que não existe desde hoje, né? E a pandemia sanitária, né, a questão sanitária que nós estamos vivendo, deixou bem claro que essa pandemia sempre existiu, né? Nós temos aqui alguns dados. O canal 180, que é aquele que recebe denúncias de violência contra a mulher, teve, durante desse período que nós estamos vivendo, 40% do aumento do número de denúncias. Houve também um aumento de em torno de 17% do aumento de feminicídios, né? Feminicídio, a gente sabe o que é, né? Não é um simples homicídio, né? É uma questão qualificada. A maioria deles praticados em casa, né? Desse aumento. Então, o que é a questão? Na pandemia, mesmo com a taxa de isolamento baixa, nós ficamos mais em casa, né? Quando as mulheres ficaram mais em casa, elas se tornaram ainda mais vulneráveis para essa violência sempre existente, tá? E aí, do outro lado, assim, uma questão fundamental. A casa da pessoa deveria ser o lugar mais seguro para ela, né? Na rua a gente pode ser assaltado, pode ser morto. E quando você pode ser morto ou agredido dentro de casa? Tá? Então, a gente tem que pensar sobre esses dados, sobre esses fenômenos, né? E aí nós temos que ouvir piadas, né? De que apanha porque quer, ela provoca o marido, fica enchendo o saco do marido. Isso a gente vê até lideranças do Brasil falando essas besteiras, né? E aí nós temos que pensar, só um parênteses, inclusive eu espero um dia poder trazer alguma pessoa ligada ao debate sobre a questão da mulher no Brasil e que essa pessoa fale a sua percepção, né? Que com certeza deve ser mais densa do que a minha. Mas a análise que eu faço a partir das teorias que eu estudo é que
se tem uma visão social sobre a mulher e que hoje o movimento das mulheres de se libertar dessa visão, né, ela é um fenômeno que caminha, que avança e que é interessante, só que ainda, infelizmente, não abarca a totalidade das mulheres, e eu penso que, como qualquer movimento social, vai ter uma dificuldade de abarcar a totalidade, né? Ou nunca vai abarcar a totalidade, né? Porque hegemonia total não existe, né? Pelo menos não em grupos grandes e complexos como o nosso, né? Então nós temos que esse quarto ponto, e eu não vou me alongar muito nele por não ser a minha pesquisa, meu lugar de fala, mas é interessante a gente pensar e refletir sobre isso e pensar nas pessoas que estão ao nosso redor, que a situação que nós vivemos hoje ampliou uma situação de violência que já existe há algum tempo atrás, né? O quinto ponto e último, né, fala sobre a questão das periferias, né? Quando eu comecei o home office, né, já vou falar um pouco sobre essa questão de home office, e a primeira coisa que eu estudei foi como a pandemia estava sendo vivida por esses grupos desfavorecidos, né? Periféricos, tá? E aí eu vi uma matéria, não vou dizer o canal, enfim, eu vi uma matéria entrevistando lideranças comunitárias, e uma liderança, foi a que falou mais, falou assim, ó, as periferias não são sequer citadas pelos políticos quando se fala de pandemia, né? E hoje nós estamos aí 7 meses depois, pensando que as políticas públicas para essa questão sanitária nessa questão sanitária nas periferias são ainda menores do que para outros lugares mais centrais da sociedade, né? Da cidade, na verdade. E da sociedade também, porque periferia não é apenas um conceito geográfico. Ele é geopolítico, na verdade, tá? Então, nós temos alguns dados aqui. 13,6 milhões de pessoas moram em comunidades periféricas no Brasil. E o Covid ele mata mais na periferia. Ó, em São Paulo, né, pegando uma cidade com alto índice de mortes e contaminações, entre abril e agosto, houve um aumento de mortes por Covid-19. Na periferia, de 870%, e entre os ricos, né, nos bairros ricos, de 584%. Nós temos que pensar alguns conceitos, algumas questões. Primeiro, as políticas públicas para as periferias são negligenciadas desde sempre e agora são evidenciadas durante a pandemia. Segundo, a renda das pessoas que moram na periferia, uma questão lógica, né, econômica lógica, ela é inferior às pessoas que moram nos bairros mais ricos, privilegiados. Isso leva a várias pressões. A pressão de compartilhar a casa, a pressão de continuar trabalhando, as alternativas de lazer, né? Então, assim, eu posso me trancar aqui em casa, assinar Netflix. Ixi, eu falei Netflix, né? Não sei se pode, enfim. Tô que nem aquelas pessoas que vão na TV a primeira vez. Enfim, assinar um streaming e, enfim, comprar um jogo. E quais são as opções de lazer das pessoas que não têm nada disso, né? Ontem uma pessoa que eu conheço, ela postou numa rede social que o sonho dela era ter uma TV. Pô, cara, aquilo assim, ainda me fez ficar muito mal, né? A pessoa quer ter uma TV, uma coisa que é tão normal pra mim, pra maioria de nós, pra essa pessoa não é tão normal assim, né? Ela quer ter uma televisão. Enfim. Então existem essas questões. A outra questão é a forma de trabalhar. Falei para vocês que ia falar do home office, né? Eu estou em home office desde março. Tive poucas reuniões presenciais, sempre com poucas pessoas, mantendo distância. Fui no meu carro, que é um Celtinha, segunda mão, mas é o meu carro. Então fui eu, sozinho.
Celta é um carro de professor, né? Professor de sociologia sempre tem um Celta. Continuando. E aí eu fui para essas poucas reuniões, mas enfim, eu trabalhei em home office a maioria do tempo. Muitas pessoas não têm essa possibilidade, né? Não tem esse privilégio, né? Tem que ir trabalhar e aí é uma contaminação maior. Há a questão da ocupação espacial, né? Várias pessoas morando na mesma casa, com menor ventilação, enfim, né? E se o Brasil inteiro não fez isolamento social, as periferias também não fizeram, né? Se a gente pegar uma média, então a gente tem que pensar isso, uma pessoa sai, ela se contamina, quando ela volta, ela mora com 8 pessoas, porque as pessoas têm que se agrupar mais por uma questão econômica. Então, as políticas públicas deveriam ser direcionadas para a periferia, por esse grande número de pessoas que moram, mas na verdade nós temos um fenômeno contrário, né? São potencializadas outras políticas para outros espaços, né? Então, por mais que sejam questões gerais, políticas públicas gerais, as periferias elas são menos impactadas do que os bairros centrais ou os bairros ricos, privilegiados, enfim. Então, esses 5 pontos que eu coloquei, eles são algumas reflexões que eu tenho feito nesses 7 meses, tenho feito outras também, né? Mas enfim, eu posso gravar depois sobre isso. E falam muito sobre o caminho que estamos trilhando. O que eu penso, analisando tudo isso, outra coisa também muito interessante, né? A sociologia ela sempre usa figuras de linguagem, sempre usa contextos imaginários para exemplificar fenômenos, né? O primeiro grande contexto imaginário foi ali do Saint-Simon e do Durkheim, eles numa trocadinha ali, um sendo professor do outro, o Simon professor do Durkheim, que o Herbert Spencer também debateu isso, tá? Que a sociedade é como se fosse um corpo humano. Então a sociologia faz essas associações para tornar mais fácil a compreensão das pessoas em geral, né, dos não sociólogos. E a associação que eu faço, a imagem que eu uso parece que nós estamos todos num lugar trancado, que a água está subindo, e ao invés de nos ajudarmos para tentar impedir da água subir, nós estamos utilizando os corpos dos que morrem para continuar respirando. Até o momento que todo esse espaço, né, imagina um globo enchendo de água, ou um quadrado, enfim, que todo esse espaço será preenchido por água e todos nós morreremos. Hoje nós conseguimos nos trancar dentro dos apartamentos, dos condomínios, para a violência não nos abarcar. Mas, quanto maior a desigualdade, quanto maior a cultura do crime, quanto maior o Estado, o poder paralelo, né, o que faz frente ao Estado, maior será a violência. Daqui a pouco os condomínios já são, né? Mas em larga escala, daqui a pouco os condomínios não serão poupados da violência. Não será o suficiente. E aí? A grande pergunta é, nós vamos continuar afundando os outros, morrendo de trabalhar, vivendo uma vida difícil, né? Para poder continuar vivendo, respirando enquanto as pessoas morrem, ao passo que seria muito mais interessante nos unirmos para impedir que a água chegue até o topo. Competição, produção é uma coisa ótima. Quem me conhece sabe que eu adoro competir e que eu adoro produzir. Eu produzo pra caramba. Só que nós temos que pensar, nós temos que pensar, por que nós produzimos e por que nós queremos competir. Isso é uma coisa que eu tenho que pensar. Essa questão sanitária nos trouxe uma reflexão sociológica.
a pandemia não criou uma nova sociedade. Ela só mostrou alguns aspectos daquilo que estava no subsolo dessa sociedade, que ninguém via, que as flores e os fogos disfarçavam. Mas hoje, quem quiser ver, é só jogar no Google. Quem não quiser ver, continua dormindo. Então é isso, pessoal. Espero que vocês gostem. Quem quiser, vou ter que fazer, né, o padrão, né? Quem quiser, quem gostar, compartilha, se inscreve aí no meu canal. Meu canal, como são meus alunos que assistem, a maioria tem tipo uma visualização altíssima, mas tem um número pequeno de inscritos. Então quem que estiver vendo aí, se inscreve, quem chegou até aqui. E aí pode colocar nos comentários ideias, né, de novos vídeos que eu posso estar fazendo para vocês, tá bom? Um abraço, valeu!